Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Fernando Malheiros e a gente está aqui com a nossa aula 3 de Matemática Financeira. Então, o conteúdo aqui eu vou tentar abordar da melhor maneira e mais rápida possível, sempre visando a otimização do tempo. Então vamos lá, gente. Nessa aula 3, de vez em quando meu dedinho vai passar aqui que eu estou usando outro formato de vídeo. Quem estava acompanhando o canal aí, eu tive que derrubar lamentavelmente porque o vídeo estava com áudio ruim e uma parte simplesmente a tela escureceu, depois não voltou, eu tive que reiniciar o vídeo. Mas vamos fazer nesse outro formato aqui experimental para ver se vai dar certo. Então os objetivos dessa aula são basicamente calcular as variáveis que envolvem as questões de juros compostos e aprender um pouquinho sobre a HP12C. Vamos lá. Lembrando, tá, gente, que vocês têm que ter algum tipo de calculadora científica. Se não for HP diretamente, tem que ser pelo menos a científica, tá? Que a gente vai fazer alguns cálculos e vocês vão ver a importância desse tipo de calculadora nessa aula. Bom, basicamente ela distingue os regimes simples e os compostos, né? Lembrando que os compostos trazem algumas vantagens, como de não aparecer muito em concurso, o que eu considero relativo, tá? Nem considero uma grande vantagem, porque é raro hoje em dia um concurso que não tenha matemática. Na matemática financeira não cai tipo de questão com juros compostos. E também quando cai simples, às vezes é bem difícil, tá? Então é muito relativo essa tabela comparativa. Eu destaquei que na descrição da apostila ela cita o Brasil como um país que usa o regime composto. Eu discordei um pouquinho disso aqui, porque qualquer país, todo país usa o regime composto, usa o juro composto, né? Até porque a maioria das fórmulas, principalmente de anuidade, que vocês vão ver mais à frente, as tabelas financeiras, em geral elas usam mesmo juro composto, tá? Então a regra é juro composto, desculpem, no mundo inteiro. Claro, não usam-se só juro composto, tá? Juro composto, mas também o simples. Muitas operações bancárias, como desconto de títulos, etc., são feitas com juro simples. Então, essa frase aqui está um pouco fora de contexto. Voltando aqui, a gente vê na tabela dos juros compostos, vocês se lembram de ter visto uma tabela semelhante lá no juro simples. Aqui vocês vão reparar que os juros eles incidem também sobre os juros do período passado. Então reparem, R$1.000 de montante, você acrescenta R$100 numa hipótese de juros de 10% ao período. Então você tem no período seguinte R$110. Esses 110 vão ser os juros do período relativo ao montante de 1.100. E assim sucessivamente. Então reparem que vai ser maior do que aqueles 1.400 lá dos juros simples, que a tabela era bem parecida. Aqui é uma curva, né, representando como que o juro composto cresce. Tá? Aqui, se vocês olhando assim, vocês até vão lembrar do próprio gráfico lá do juro simples, tá? Mas é sutilmente mais inclinado. E aqui tem uma outra curva que representa melhor e faz o comparativo entre eles, o juro simples e o composto. Então o juro simples é uma reta, né, uma abordagem mais linear. E se a gente fosse comparar com as progressões, o juro simples seria uma progressão aritmética, enquanto que o juro composto é uma progressão geométrica. Ele vai aumentando exponencialmente. Mas reparem, o juro simples, em algum momento, ele é maior do que o juro composto. Reparem. Então, em períodos menores que 1, o juro simples é maior que o juro composto. Então, daí, aquilo que eu falei lá, né? Surge a necessidade de se fazer cobranças. E claro que o banco vai querer cobrar na forma de juros simples os títulos, os descontos, enfim, as operações e contratos em que ele vai ter maior vantagem. Então, períodos menores que 1, o juro tende a ser simples. Tudo bem? Então, isso aqui é mais ou menos o que eu falei. Agora vamos ver a fórmula. A fórmula do juro composto,
Ela começa lá baseada na fórmula do juro simples, que a gente já tinha visto anteriormente lá na aula, né? Na aula do juro simples. E aí, se valendo dessa operação, a gente pega um exemplo de R$100 aplicados por 5 meses a uma taxa de 10%. Reparem, se eu pego o montante 1, eu posso pegar como o saldo do capital mais os juros, que daria 110. Ou eu posso também usar o capital mais o capital vezes os juros, da mesma forma daria 100 mais 10. Ou eu posso pegar essa fórmula, seria o capital vezes 1 mais I, ou seja, botei o C em evidência e vou ter os mesmos R$110. Então, no segundo mês, partindo desse primeiro montante que eu encontrei, somando os juros do segundo período, eu vou ter o segundo montante, que daria 121. Então, fazendo isso sucessivamente, a gente vai chegar à fórmula dos juros compostos. Ou seja, o meu montante vai ser igual ao meu capital, que multiplica, abre parênteses, 1 mais I, né, a nossa taxa, fecha parênteses, elevado a N, que é o número de períodos. Lembrando que, da mesma forma que acontece no juro simples, no juro simples, a taxa tem que ser equivalente ao período. Então, se a gente está falando de uma taxa ao mês, o período tem que ser em meses e assim por diante. Aqui ele dá um exemplo, fazendo com um período de 5 meses a mesma taxa lá dos 10%, fazendo com a aplicação da fórmula. Então, gente, mesmo caso lá do juro simples, a gente vai ter uma fórmula com essas variáveis aí, o S, o C, o I e o N, variáveis que eu não conheço e que eu quero conhecer. Eu vou precisar de 3 delas para encontrar uma quarta. Então, se eu tiver faltando o S, eu preciso ter o C, o I e o N para encontrar o S. Se estiver faltando o C, eu vou precisar do S, do I, do N e assim sucessivamente. Vamos ver alguns exemplos aqui. Primeiro exemplo, aí vai ser o mesmo exemplo para todos os casos, tá? Ele tem um capital de 2.000, vai aplicar numa taxa de 3% por 4 meses. Então, ele faz essa aplicação direta na fórmula, chega ao valor de 2.251. O segundo caso, ele já tem o valor final e quer saber quanto que foi aplicado originalmente. Então, basta pegar esse valor, que seria 1,03, a soma elevada a 4, isso é um conjunto. Ele joga esse valor para debaixo do 2.251. Dividindo, por isso que é importante ter a calculadora, né? Porque você vai ter que calcular esse 1,03 elevado à quarta potência. Então tem que ser uma calculadora científica, que dá para fazer esse cálculo mais rapidamente. Você vai dividir então o 2.251, vai chegar ao 2.000 inicial, que a gente já sabia, né? Bom, agora um exemplo mais complexo. Vejam, ele agora quer encontrar o N. Ele tem o 2.251, o capital inicial de 2.000, e ele quer encontrar o N. Então, o que ele precisa fazer? Esbarrei aqui. O que ele precisa fazer? Primeiramente, ele tem que jogar o 2.000 para debaixo, fazendo aquele algebrismo, né? Como ele está multiplicando de um lado, ele vai dividir do outro. E aqui eu tive que fazer uma correção na nossa apostila, porque ela estava com erro, tá? Um erro de impressão. E muita gente que ficou agarrada nisso aí, ficou batendo cabeça sem entender, mas é porque estava errado mesmo, tá? Então, fazendo aquela divisão, a gente vai ter 1,125509 igual a 1,03 elevado a N. Então, importante aqui também destacar isso, né? Casas decimais. Normalmente, com 4 casas decimais, você já resolve a questão, tá? Pode ser que seja necessário maior detalhamento, mas isso vai variar em função dos valores também. Se a gente está lidando com a casa de milhões, quanto mais detalhado, melhor.
tá? Mas na maioria dos exercícios aí com 4 casas decimais a gente já resolve fácil. Vamos lá. Então, o que eu faço para tirar esse n daqui? Reparem, eu preciso encontrar o n, ele está lá em cima. Como que a gente tira um expoente? A gente se vale do recurso do logaritmo, tá? Então, eu faço o logaritmo dos dois lados. Eu tenho o log de 1.12 e o log de 1.3n. Quando eu tenho log de 1.3 elevado a alguma coisa, eu posso pegar essa alguma coisa e jogar para frente. Foi justamente o que eu fiz aqui. Peguei o n, joguei ele para baixo, multiplicando o log de 1.3. Agora eu tenho log de dois lados, eu posso fazer a multiplicação. Desculpe, a divisão. Eu pego esse log que multiplicava e jogo para lá dividindo. E aí, calculando, usando a calculadora, daí a importância de se ter uma boa calculadora. O aluno vai praticando. Com essa calculadora ele consegue fazer o quê? Esse valorzinho veio para cá. Tudo bem? Fazendo isso aqui na calculadora, log de 1.12 dividido por log de 1.03, vão dar esses valores quebradinhos e a gente chega ao resultado final, que é aproximadamente 4, né? Que era o valor também que a gente queria lá em cima. Esse aproximadamente é porque tem uma... Como o log ali é muito especial, são muitos decimais, né? De precisão, acaba tendo uma variação, mas vai dar 3,9999999, quase uma dízima, e aí a gente vai saber que se trata do 4 original. Vamos para o próximo. Então são os dois casos mais difíceis, a gente tem que ter muita atenção. Aqui a gente vai achar, quem está faltando é o i. Como que eu tiro esse i daí de dentro? Como que eu isolo ele? Primeiro eu faço aquela divisão do mesmo jeito que foi feito no exercício anterior, jogo para lá, fica o grupinho aqui 1 mais i elevado a 4 isolado. Agora, se eu tenho uma potência desse lado, como eu elimino esse 4? A melhor forma é jogando nesse lado da equação um radical cujo índice seja igual à potência. Se eu tenho um radical de índice 4, seria mais interessante que eu, para anular essa potência, jogasse esse radical de índice 4 desse lado. Fazendo isso, eu anulo a potência 4. E está aqui o que aconteceu, ficou só o 1 mais i. E o outro lado? Bem, o outro lado vai ficar um radical de índice 4 mesmo. E aí, isso não tem como fazer na mão, você vai ter que jogar na calculadora científica. A calculadora científica vai te dar 1.03, o 1 mais i continua ali. Agora você subtrai, esse 1 vai ser jogado para lá, vai subtrair, vai ficar somente o 0,03, ou 3%. Tudo bem? Então, reparem que essas duas operações finais, elas precisam efetivamente da calculadora científica ou da HP, tá? Que vocês escolherem aí. Aí ele cita o caso aqui, relembrando, né? Para quem não lembra disso, a gente vai usar essa questão aqui da radiciação. Então, o radical com um índice qualquer de um número é igual a esse número elevado a 1 dividido pelo índice. E a gente pode fazer isso tendo uma calculadora do tipo HP12C também de forma mais direta. E aí eu vou citar aqui, porque está no contexto da aula, tá? Mas a ideia é que vocês usem qualquer calculadora. Lembrando que não podem usar calculadora eletrônica. Aqui ele ensina a fazer, sugere baixar uma calculadora eletrônica, mas ela não pode ser utilizada no celular. Tá? Vocês vão ter que realmente levar uma calculadora para o dia da prova, uma calculadora específica lá que vocês adquiram. Pode ser HP, já foi falado, ou uma científica. Aqui ele vai dar algumas dicas do manuseio da HP. Eu estou fazendo alguns vídeos aí com a utilização da HP. Já lancei alguns aí no nosso canal. Vocês podem assistir lá com calma. Estou experimentando a fórmula ainda, como isso está sendo feito. Mas a gente vai ajustando aí com o tempo. E claro, dentro da necessidade vocês podem perguntar também. Então vocês tentem fazer essas operações, tá?
Aqui ele destacou, né, convenção linear e convenção exponencial. Você ajusta isso na HP, vai estar fazendo esse ajuste para poder estar utilizando diretamente a HP em alguns cálculos. Aqui ele faz alguns exercícios usando a HP, vocês podem treinar isso aí. Tá? Lembrando que no dia da prova, mesmo que tenha aqui a utilização utilizando as teclas da HP, somente isso aqui não é válido como solução. Tá? Você tem que descrever a fórmula e colocar a fórmula lá na prova. Não basta só descrever as teclas que você apertou. Tá? Se você desse essa resposta na prova, você tomaria 0. Você tem que usar a fórmula original, tá bom? Então não vou entrar muito detalhe aqui na HP, vocês podem acompanhar vídeos aí na internet, quem for usar, tá? Eu acho que é mais importante saber utilizar nesse momento a científica. Muito bem. Fluxo de caixa é um diagrama de caixa que a gente utiliza como ferramenta para nos ajudar a visualizar as operações. Esbarrei aqui de novo. As operações matemáticas, as operações numéricas com os conteúdos da matemática financeira e o fluxo de pagamentos. Né? Então a gente normalmente representa numa reta, a seta para cima representa uma entrada de dinheiro e a seta para baixo representa uma saída. Então, do ponto de vista do banco, por exemplo, quando ele empresta dinheiro, no primeiro momento, nesse momento aqui, ele está fazendo o quê? Ele está dando dinheiro. Então a seta para ele vai ser aqui. Ele está desembolsando para emprestar para alguém. À medida que a pessoa vai pagando, vão ser entradas positivas. Então ele vai ter as setas para cima. E do ponto de vista da pessoa que pega o empréstimo, vai ser o contrário, né? Num primeiro momento ela pega o empréstimo, então entrou dinheiro para ela, entrou caixa. E depois, conforme ela vai pagando, ela vai registrando as saídas do pagamento dos empréstimos, do empréstimo que ela fez. Então, essa questão do fluxo também é uma questão de perspectiva. Tudo bem? Ele dá um exemplo aqui. A gente também pode usar o fluxo, isso vão ter muitas questões assim. A gente pode usar o fluxo como forma de fazer uma comparação, né? Então eu posso aqui comparar uma compra que eu faria à vista, pagando R$1.000, eu comparo ela com um pagamento parcelado de 4 vezes de R$1.300. E aí eu vou estar calculando também o juro nessa operação. Então também posso usar o fluxo para fazer esse tipo de comparação. Tem muitas questões associadas à utilização dessa técnica. Tudo bem? Então aqui vão ser novos exercícios, tá? Com a HP. Aqui é um manual, outro com HP. E eu sugiro vocês que, claro, quem tiver com tempo pode fazer, tá? Os de fluxo de caixa são muito importantes serem feitos aí também. Mas eu sugiro que vocês já caiam direto lá para os exercícios do 3.5, que são aqueles exercícios que estão na nossa lista aí, no canal, tá bom? Então vocês façam os exercícios mesmo, todos esses exercícios, para vocês ficarem bem treinados, ambientados e confortáveis na resolução desse tipo de problema. Tudo bem, gente? Então é isso. Aqui tem até um gabarito ali. Lá no nosso canal a gente tem mais detalhado todas essas questões bem aprofundadamente. É praticamente uma aula à parte. Então é isso. Aqui são os estudos das taxas, tá? A gente vai estar vendo na semana que vem. Tá bom, gente? Bom final de ressaca para vocês aí, quem curtiu o carnaval. E amanhã retornando à vida normal das nossas rotinas. Tudo de bom para vocês, até a próxima.